Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, 8h07 já, acho que já a gente pode iniciar, né, Visiório? Padre Danilo, está pronto? Tudo bem. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visiório, só colocar as intenções aí. Só um momento. Tá. A Denise falou intenção pelo Miguel Colombo, né? Levou uma picada de escorpião. Aniversário do Toninho Correia ontem. Aniversário da Ludmila hoje também. O Adriano pediu intenção pelos desempregados, médicos, agentes de saúde e família. Claudinei pediu pela saúde do Sérgio. Sérgio Oss? É isso, Sérgio? Internado com Covid. Se tiver mais alguém aí queira uma intenção, é só abrir o áudio aí, tá? Fique à vontade. Visioli, vamos iniciar? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não põe lá. Porque não está saindo. Maravilha. Padre Danilo, pode iniciar a aula, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos dando continuidade à nossa escola vivencial. Nós temos o tema agora, Jesus Cristo, Filho de Deus. Na semana passada, nós refletimos com o Marcos, Jesus Cristo feito homem, e agora nós vamos dar continuidade a esse encontro, a partir dessa compreensão de Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu não preparei um material, um texto, mas eu preparei alguns slides, e depois eu também envio para vocês esses slides como material de vocês, tá bom? Então, preparei um PowerPoint aqui, eu vou tentar compartilhar. Estão visualizando? Sim, padre. Sim. Joia. Então, para que a gente possa refletir a perspectiva de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós pensamos a questão de Jesus Cristo feito homem. Toda essa compreensão
de certo modo, vocês já refletiram alguns, muitos anos, né? E até deram esta mensagem, a 7ª mensagem do cursilho, que é Jesus Cristo, homem, Deus libertador. Então, quando nós temos essa temática de Jesus Cristo como homem e Deus libertador, justamente nós estamos falando de uma máxima da vida cristã e de uma identidade de fé. Há uma clareza em nossa fé que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É isso que nós professamos na nossa fé. Então, na semana passada, nós refletimos essa perspectiva de Jesus Cristo feito homem, a humanidade de Jesus, e agora vamos refletir essa perspectiva da divindade de Jesus. É claro que a humanidade e a divindade de Jesus não se separam, não são de fato duas pessoas, mas uma só pessoa, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, pela nossa fé, nós não temos duas pessoas. Jesus Cristo é o mesmo, aquele que é humano e, portanto, o divino. Para a gente trazer essa compreensão, existe um dilema. Esse dilema da pessoa de Jesus Cristo, do Jesus histórico e do Cristo da fé, vamos dizer assim, ele é permeado em 2000 anos de história. E muitas das heresias que nós vivemos até os dias atuais, muitas heresias nos dias atuais, a gente pode pensar a partir daí, nós vamos pensar a partir dessa má compreensão de Jesus humano ou Cristo da fé. Quando eu falo da pessoa de Jesus, o nome de Jesus, já estou remetendo a uma pessoa histórica. O carpinteiro de Nazaré, o filho de José, filho de Maria, que, de certo modo, viveu em Nazaré, nasceu em Belém, viveu em tudo a condição humana, como vai dizer São Paulo, menos o pecado. Então, nós estamos falando do Jesus histórico. A compreensão desse Jesus que nós temos é que esse Jesus é o Salvador, o Messias, e, portanto, ele é o Cristo. Então, na história da humanidade, muitas vezes se esvaziaram o Jesus histórico, se reduziram Jesus a somente alguém que era humano e tão somente humano. E esqueceram esse Jesus na perspectiva da fé, que Jesus é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Então, nessa compreensão, nós podemos ter, dentro de um estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, nós chamamos de cristologia. Há perspectivas, até mesmo movimentos na vida da igreja, que têm uma compreensão de Jesus somente como divino. E aí, a ideia de Jesus como Cristo da fé. Nós pegamos aí movimentos pentecostais que falam de Jesus somente com os milagres e perspectivas sobrenaturais, e esquecem que Jesus era humano também. Então, e há também movimentos na igreja e teologias dentro da igreja que reduzem Jesus a um carpinteiro, a uma pessoa humana, e aí começa a se igualar Jesus a tantas outras pessoas, porque Jesus era humano. Alguns até reduzem Jesus a um político, a um partidário de uma época. Então, se reduz Jesus a uma perspectiva histórica. Então, nós temos essas duas compreensões na vida da igreja. Então, precisamos equilibrar e pensar que Jesus Cristo, a partir da nossa profissão de fé, ele é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Aí nós superamos essa ideia tão somente do Cristo da fé ou tão somente do Jesus histórico. Tudo bem até aqui? Na nossa profissão de fé, se nós percebermos como nós vamos professando a nossa fé, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, ou seja, nasceu da Virgem Maria,
se fez homem, e nós vamos ver que esse Jesus era Deus, é verdadeiramente Deus, divino. Como nós vamos dizer na nossa profissão de fé, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele foram feitas todas as coisas. Ou seja, é verdadeiramente Deus. Antes de todas as coisas, ele já existia. Então, nessa perspectiva, nós vamos pensar a nossa identidade de fé. Jesus Cristo é humano e divino. Tá? Então, não podemos esquecer dessa perspectiva. O que remete a cada um de nós é esta consciência de que o Verbo se fez carne, se fez humano como cada um de nós. A isso, nós chamamos, os padres da igreja, nos primeiros séculos, chamam esse conceito de admirável comércio, ou admirável intercâmbio, admirável troca. A palavra commercium, no latim, significa troca. Antigamente, o comércio era o quê? Era o lugar, os comerciantes eram aqueles que faziam troca, do feijão pelo milho, ou até mesmo a troca por pratas, por ouro, por alguma coisa, algum mantimento, ou qualquer coisa que pudesse ser. Então, os padres da igreja chamam a perspectiva desse reconhecimento de Jesus Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, como admirável comércio, admirável troca. A gente vai ver o porquê. Olha só o que vai dizer Santo Irineu de Lyon, em um texto chamado Adversus Hereses, a hereges. Ele vai dizer: o Verbo de Deus se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem entre em comunhão com o Verbo de Deus. E por adoção se torne filho de Deus. Realmente não poderíamos ganhar de outra forma a eternidade e a imortalidade, se antes o eterno e o imortal não se tornasse aquilo que somos. Então, Deus, para que nós possamos tornar imagem e semelhança dele, ele envia seu Filho ao mundo como homem, assim como cada um de nós, para que nós possamos nos tornar como ele. Ou seja, aquele mandato, sede santos como o vosso Pai é santo, é de fato a característica daquilo que nós devemos ser, como o próprio Deus. Então, Deus se fez homem para que nós possamos acolher a sua divindade. Não de fato sermos divinos, não somos pessoas divinas, mas acolhemos a humanidade de Jesus pelo Verbo de Deus para que possamos caminhar na graça, na divindade, e assim tornarmos aquilo que éramos, imagem e semelhança de Deus. Então, o que nos faz, de fato, vivermos a graça de Deus é assumirmos essa mesma condição de Jesus, ser humano. A humanidade tem se desumanizado. Então, nós precisamos também, de fato, nos humanizar, porque o ser humano perdeu a sua humanidade, deixou de ser esta imagem e semelhança, como a Deus havia criado, para a graça de Deus, para o paraíso. Como tem um autor, um teólogo, diz assim, o paraíso foi perdido, precisamos resgatar esse paraíso. E Jesus veio, de fato, para resgatar o paraíso terrestre. E nós somos sinal desse amor de Deus no mundo. Mas a partir dessa compreensão, só nós conseguimos, de fato, caminhar e saber como, de fato, Deus quer que possamos agir, porque, de fato, o Verbo se encarnou. Jesus se encarnou. Tudo bem até aqui?
Jesus é o Cristo. Então, quando nós falamos de Jesus, o Filho de Deus, nós estamos dizendo que Jesus não é simplesmente o homem, mas ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E assim, a palavra Cristo vem de Christos, do grego, que quer dizer o ungido. E é a mesma coisa que o Messias. Um dia um padre dizia numa reflexão que a palavra Messias significa servir. De fato, o Messias é servidor, mas a palavra Messias significa ungido. O povo de Deus, Israel, esperava vir o Messias, ungido. E esse ungido é o Jesus. E, portanto, ele é o Cristo. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos ter diversos momentos em que os discípulos, os apóstolos, pessoas que não eram de Israel, vão reconhecer Jesus como Cristo. Se nós lemos, por exemplo, João 4, o encontro de Jesus com a samaritana, enquanto Jesus está dialogando com ela, ela está reconhecendo em Jesus algo. No primeiro diálogo, a samaritana vai dizer: vejo que és um profeta. E aí ela vai dizendo: olha, vejo que você é um mestre, um rabi. E aí ela vai identificando. E ao longo do diálogo, ao final do diálogo, depois de conversar com Jesus, ela vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Senhor. E por isso ela vai anunciar: encontramos o Messias, encontramos o Senhor. Então, de fato, é esta máxima da vida cristã. Ter Jesus não simplesmente como alguém que fez um bem, mas alguém que é o Senhor da nossa vida. E por isso, ele é o Messias, o ungido. Nas Sagradas Escrituras, nós vamos ter diversos trechos que vão falar de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai dizer, por exemplo, em Mateus 16, o evangelho da semana retrasada. Simão Pedro responde a Jesus. Jesus vai dizer à multidão: quem dizeis que eu sou? E aí eles vão dizer: alguns dizem que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Quer dizer, eles não conseguiram identificar quem era Jesus. E aí depois ele vai dizer aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí ele vai dizer, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele vai fazer a sua profissão de fé, vai reconhecer que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Filho de Deus, o Filho do homem, Filho de Deus, no Antigo Testamento, pode ser designado, por exemplo, aos anjos, ao povo de Israel. Na perspectiva do Novo Testamento, o Filho do homem significa o enviado de Deus e, portanto, o Messias. E nessa concepção dos primeiros séculos, a partir da experiência bíblica, o Filho de Deus é o Cristo, é o Messias, é o próprio Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, logo a gente vai ver que o Filho de Deus corresponde a esta relação do Pai com o Filho. Em um outro texto, nós vamos ver em João. O próprio Jesus vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, João vai dizer no Evangelho, naquela famosa oração sacerdotal, eu e o Pai somos um, e a partir disso esta máxima. Vai dizer: por único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Depois também na leitura
aos Romanos, vai também dizer: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Então, aqui também, São Paulo, a comunidade paulina, o melhor, né, vai reconhecer que Jesus é o Cristo e, portanto, já não morre, porque, sendo Cristo o Messias, o Filho de Deus, ele é o mesmo. Eu e o Pai somos um. Então, há diversas concepções, coloquei alguns textos aqui, depois vocês podem procurar as citações de cada um, em que Jesus é relatado como filho. Já no capítulo 1 de Mateus, vai dizer que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão. Aqui é uma filiação genealógica. Depois nós temos também outro texto: ele dará à luz a um filho. Aqui não estou remetendo aí também ao Filho de Deus, mas um filho. Essa perspectiva de filiação. E conceberá e dará à luz um filho. Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome. Do Egito o chamei o meu filho. Então, quando Jesus tem que fugir com a sua família de Nazaré ao Egito, vai cumprir-se conforme a profecia. Do Egito chamei o meu filho, para dizer esse Jesus que vem do deserto, vem do Egito. Mateus 4:3. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se convertam em pães. Quem é essa palavra? Recordam? Quem é esta palavra? Alguém pode arriscar? Demônio. O demônio. Até o demônio, né, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Aqui ele confronta Jesus. Se você está dizendo que é o Filho de Deus, manda que essas pedras se convertam em pães. E aí Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele vai trazer essa perspectiva messiânica. Depois também, em Mateus, nós vamos ouvir no capítulo 12, o próprio Jesus confrontando com os mestres da lei, vai dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então eles tinham a perspectiva do sábado como um dia de guarda, não se podia nem mesmo curar um doente, restabelecer a saúde de alguém, ou até mesmo caminhar longos passos no dia de sábado. E os filhos e os discípulos de Jesus não realizavam o sábado como os mestres da lei, os fariseus. E Jesus vai chamar a atenção. Eles vieram para que eu pudesse ser o Senhor. Então, não é o sábado o Senhor, mas o Senhor é o próprio Filho do Homem. E no capítulo 17 também, essa perspectiva: o Filho do Homem vai ser entregue, quando Jesus está falando da sua crucificação. Em Lucas, nós temos essa máxima também, esse diálogo. O que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E no capítulo 19, o próprio Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, mostrando que ele veio salvar a todos. No Evangelho de João, nós temos uma outra máxima: aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, né, mostrando quem é de fato Jesus. E no capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, então, para mostrar para que o Filho do Homem veio ao mundo para nos salvar. Então, Jesus é esse Filho, Filho de Deus, Filho do Homem, que veio de fato para nos salvar. Também há uma perspectiva que a gente vai, a partir desses textos bíblicos, nós vamos entendendo, de fato, quem é esse Filho do Homem, esse Filho de Deus. Nós sabemos, a partir do Evangelho de Mateus e de toda a compreensão bíblica,
que Deus é Pai. E o Pai tem um filho. Nós vamos ler em Mateus 10:32. Esse Deus é eterno. Se Deus é eterno e o Pai tem um filho, portanto, o Filho também é eterno. Ele está antes de todas as coisas. Embora o Filho e o Pai e o Espírito Santo são pessoas distintas. O Pai é o Criador, o Filho o Redentor, veio redimir a humanidade, o Espírito Santo, santificador. Três pessoas, um só Deus. O Filho sempre existiu. São Paulo vai dizer, antes de todas as coisas, ele existia. Se o Filho não existia antes de todos os tempos, portanto, o Filho não era Deus. Ele era uma coisa criada. E a gente tem na nossa profissão de fé, Jesus foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. O Filho um dia se encarnou. O Filho aqui, esse encarnado, se chamou Jesus. O Filho nasceu de uma virgem, Maria. O Filho cresceu como um ser humano. Em tudo viveu a humanidade, menos o pecado. Teve a carne como cada um de nós, desejou como cada um de nós, porém venceu o pecado. Cresceu como ser humano. É a partir da humanidade de Jesus que nós podemos identificar e dizer que é possível vencer o pecado, vencer o mal, porque ele, como humano, venceu tudo aquilo que é mal. O Filho foi um ser humano de verdade, não é uma aparência divina, como alguns dos primeiros séculos afirmavam. Jesus era aparentemente humano ou aparentemente divino. Não, ele era ser humano de verdade. O Filho nunca deixou de existir. Ele era, ele é e será. Então, ele é o alfa e o ômega, como está em Mateus 11:27. O Filho era com o Pai. João vai dizer, eu e o Pai somos um. E, portanto, a vontade do Pai é a vontade do Filho. Ele veio fazer a vontade do Pai. Quem quisesse conhecer o Pai devia conhecê-lo. Então, quem me viu, viu o Pai. Então, como nós podemos conhecer, saber da vontade de Deus? Uma pessoa hoje perguntava para mim, Padre, como que eu posso conhecer, saber da vontade de Deus? Saber da vontade de Deus é saber da vontade do Filho. Qual é a vontade de Jesus? Então, esta é a máxima da nossa fé. Conhecer Jesus, nós já, por ora, conhecemos o Pai. Ele nos levaria ao Pai. O Filho nos leva ao Pai. Todo o poder foi dado ao Filho. Nós vamos encontrar no capítulo 28. Ele vai dizer, nessa perspectiva do poder que foi dado ao Filho. Então, ele traz essa perspectiva da vontade do Pai e a vontade do Filho. Mas também, juntamente com esta vontade, também foi dado a vontade, o poder dado ao Filho. Como vai dizer Jesus, no Evangelho de Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder é dado a ele. E ele remete esse poder a quem ele quiser. Esta imagem, não sei se alguém visualizou, já viu alguma vez, ela foi um ícone do ano da misericórdia, no ano de 2016. Ela tinha como tema, e aí vocês também estudaram no ano da misericórdia, tem um texto do Cursilho também, que ainda trabalha essa perspectiva da misericórdia. A partir do ano 2016, ainda nós estamos vendo no caminho de santificação, esta imagem remete à imagem do Pai e do Filho, de um artista
é jesuíta, ele fez diversas obras na Europa. Ele é um artista plástico, né? Também de obras de artes e pinturas, chamado Marco Rupnik. E esse artista retratou a imagem do pai e do filho, de modo bizantino, né? Vamos dizer assim, uma pintura bizantina, mas ele retrata o pai e o filho com um único olho. Este olho, para remeter quem me vê o pai. O pai e o filho têm o mesmo sentir, a cabeça junta, a unidade. Não há um outro pensar. O pensar do filho é o pensar do pai. A vida do filho é a vida do pai. Então, quando nós falamos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos pensando nessa relação do pai e com o filho, nesta máxima: eu e o pai somos um. Jesus é misericordioso, ele é misericordioso como o pai. Então, a misericórdia, ela estende do pai. Então, eu e o pai somos um. Agora, eu queria trazer uma compreensão. A gente viu de modo bem breve, né, essa perspectiva do Filho de Deus. Agora, nós vamos entrar numa outra perspectiva para fazer esse fechamento de Jesus como homem e Jesus como Deus. E depois, se a gente conseguir, a gente poderia fazer um bate-papo aí, as perguntas a partir dessa leitura. Vocês estão vendo aqui vários rostos de Jesus. São rostos diferentes. Cada um tem um significado, né? Uma leitura de um rosto de Jesus. Nós temos um olhar, um rosto de Jesus romântico. Não sei se vocês conseguem identificar. Nós temos um rosto de Jesus sereno, o rosto de Jesus sofredor, um Jesus retratado nos ícones, um Jesus retratado na arqueologia. Certa vez foram colocando, né, como seria o rosto de Jesus a partir de um rosto de um israelita daquele tempo. Então, nós temos o segundo rosto, da direita para a esquerda, mostra esse retrato. Nós temos um Jesus desenhado, um Jesus amoroso, um Jesus pensativo. Nós temos diversos rostos de Jesus. Aí nós devemos pensar, qual é o rosto que nós trazemos em Jesus? Qual, de fato, é o rosto que nós trazemos dele? Esse Jesus feito homem, esse Jesus filho de Deus, qual, de fato, é o rosto que nós trazemos de Jesus? Às vezes, nós podemos pensar que nós maquiamos Jesus. Hoje, essa sociedade, às vezes, procura maquiar Jesus. Será que o Jesus que eu tenho para mim é, de fato, o Jesus real? Será que é esse Jesus dos evangelhos? Eu coloquei aqui. Essa é uma frase do Padre Zezinho, muito interessante, de um livro dele que se chama De Volta ao Catolicismo. Ele vai dizer: em tempos de visual, internet, televisão e cinema, o maquiador ganhou importância. Seu talento transforma qualquer rosto, dá ao ator a aparência que melhor encaixe no roteiro. Alguns fazem o mesmo com Jesus. Eu não sei se vocês já viram, nas redes sociais postam muito, né? Os artistas sem maquiagem ou com maquiagem. Né? A diferença de que trazem esses artistas, né? Totalmente maquiados, nem parecem que é a mesma pessoa, né? É uma enganação, né? É uma máscara, é uma fachada, vamos dizer assim. Muitas vezes é isso que fazem com Jesus. Vão maquiando e dando um rosto de fato aquilo que ele não é. E aí nós precisamos procurar esse Jesus lá nos evangelhos. E aí continua o Padre Zezinho, ele vai dizer: é o limite dos crentes. Não sabendo qual é o rosto dele, damos-lhes um. Pois, o Jesus real, o Jesus bem imaginado
e o Jesus mal imaginado, o bem revelado e o mal revelado, o bem captado e o mal captado, o Jesus de todos e o Jesus personalizado. Tudo depende do anúncio que recebemos ou da procura de cada coração. E aí nós precisamos pensar quem de fato é Jesus para nós. A figura de Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de José e de Maria, da Galiléia, é mostrada com diversos rostos no decorrer da economia humana, da história. É importante destacar que no contexto exegético, por exemplo, a figura de Jesus já não corresponde ao carpinteiro, com as primeiras comunidades cristãs. Os títulos de Jesus ganham força na formulação dos sinóticos. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Senhor Jesus. Quais são as imagens de fato que nós acolhemos nos dias de hoje? Às vezes um Jesus fragmentado. Há muitas devoções aí de partes de Jesus, sangue de Jesus, mão de Jesus. Muitas vezes esse Jesus está fragmentado e a gente não consegue rezar esse Jesus por inteiro. Então precisamos pensar. Claro que não é uma crítica, né, essas devoções, mas para que a gente possa pensar, né? As imagens de Jesus. Se nossa imagem de Jesus é pobre e parcial, se está distorcida, viveremos a experiência cristã de forma distorcida. Não tem como fazer a experiência do Cristo, do cristão, de forma totalitária se nós vivemos uma imagem de Jesus distorcido. Entre nós, há cristãos bons, que creem em Jesus e o amam sinceramente. Será que não precisam muito deles mudar e purificar sua imagem de Jesus para descobrir com alegria a grandeza dessa fé que trazem em seu coração? Então é algo para a gente pensar e refletir neste encontro. Qual é a imagem que nós temos de Jesus? Ela é pobre, parcial, ou nós conseguimos visualizar esse Jesus? Depois, a pessoa, a sua vida, a morte e a ressurreição vão mostrar de fato quem é Jesus. Quer conhecer Jesus como verdadeiramente ele é, nós vamos ver as suas ações, os seus gestos, como era de fato a postura de Jesus diante das pessoas que eram marginalizadas, como era de fato a postura de Jesus diante daqueles que eram pecadores públicos. E como é a postura das pessoas hoje diante do pecado público de cada um? Como é a nossa postura diante de alguém, por exemplo, que é um pecador público, de repente um corrupto, um político, alguém assim? O que nós desejamos de fato a essa pessoa? E o que de fato desejaria Jesus? A conversão ou a morte? Há muitas pessoas desejando a morte de pessoas. Não é a postura de Jesus. Jesus nunca desejou a morte de alguém. Portanto, se eu sou cristão, eu tenho que me identificar com a figura e a pessoa de Jesus. Então, a pessoa, sua vida, a sua morte e a ressurreição vão mostrar de fato quem é Jesus. E assim, nós vamos identificar com o Filho de Deus. Se Jesus, ele é o Verbo encarnado, se fez homem, se fez carne, como Filho de Deus, para que nós possamos nos assemelhar a ele, então, de fato, nós precisamos viver como ele. Como vai dizer São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos que havia Cristo Jesus. Jesus era um comunicador fascinante. Ele escolheu alguns caminhos comunicativos privilegiados, examiná-lo. Iniciaremos em seguida na certeza de que nos ajudarão a revelar mais algum traço da rica identidade do Senhor. Iniciaremos com uma frase emblemática, aplicada a Jesus por pessoas simples, como os guardas do templo, num episódio referido pelo quarto evangelho. Os guardas do templo foram então ter com sumos sacerdotes e fariseus. E esses perguntaram:
por que é que não trouxesse Jesus? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Até mesmo eles vão reconhecer esse Jesus comunicador fascinante. Ele tinha algo extraordinário, como filho de Deus, como Senhor da vida. Em várias ocasiões no Evangelho se registrou o espanto que impressionava o auditório perante as palavras de Jesus, um rabi que ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. O Jesus de todos os evangelistas é um orador fascinante. Se São Mateus distribui pelo seu livro 5 solenes discursos de Cristo, São Marcos, que está mais atento às mãos do Messias e às obras que essas realizam, pegou somente em 2, constelando as outras páginas de ditos e múltiplas intervenções. São Lucas ofereceu uma série de parábolas originais e São João cunhou uma linguagem solene que põe na boca de Jesus, sobretudo na hora extrema, os discursos da última ceia. Então, esse Jesus, esse comunicador fascinante. Da boca de Jesus, pregador ambulante, saem palavras que consolam e inquietam. Então, da nossa boca, quais são as palavras que saem? Palavras de consolo, palavras de amor, de misericórdia, mas também que justificam e atacam. Elas tocam temas altíssimos e descem para acontecimentos cotidianos. Jesus fala abertamente do Pai e das coisas do céu. Também depois da ressurreição, ele apareceu aos discípulos falando do reino de Deus. Então, de fato, este é Jesus. Um Jesus que mostra que é o Filho de Deus pelos milagres. Caminhou sobre as águas, mostrando que ele é o Filho de Deus. Não para realizar o milagre pelo milagre. Jesus não era um milagreiro, mas ele quis mostrar o seu poder de Filho de Deus. Jesus não comunicava por palavras somente, mas com as suas mãos, ou seja, através dos milagres, que por determinadas razões são semelhantes a uma parábola em ação. A sua finalidade, como é indicado São João de um modo nítido quando chama de sinais, não apenas de a criar popularidade e seguimento atrás de Cristo como a estrela do espetáculo. Não é por acaso que muitas vezes, sobretudo em São Marcos, se nota que ele faz milagres às ocultas da multidão e impõe silêncio. Então Jesus não realizava milagres por milagres, mas era o modo dele comunicar quem de fato ele era. Ele é de fato para nós, e aí essa relação do Filho de Deus está ligado também a esse Cordeiro imolado. Cristo comunica, sobretudo, a sua existência com a sua pessoa. O verdadeiro rosto de Jesus é, sem dúvida, o rosto do Cordeiro imolado, que encontramos no duro caminho do sofrimento e que a Páscoa nos mostra imolado por cada um de nós. E aí nós temos também as aparições pascais. Jesus que aparece para se mostrar e se revelar que ele é o Filho de Deus e que estará conosco até os finais dos tempos. E aí, a partir disso, nós vamos viver o nosso encontro pessoal, nós vamos seguir Jesus como Senhor da vida. Como ele, como Filho de Deus, nós seguimos como filhos no Filho. Jesus não deixou atrás de si uma escola no estilo dos filósofos gregos, para continuar aprofundando-se na verdade última da realidade. Tampouco pensou numa instituição dedicada a garantir no mundo a verdadeira religião. Jesus pôs em marcha um movimento de seguidores que se encarregassem de anunciar e promover seu projeto do reino de Deus. Daí provém a Igreja de Jesus. Daí provém sempre de novo, dentro da Igreja, o seguimento fiel à pessoa de Jesus. O seguimento de Jesus é a única coisa que nos faz cristãos.
Então, não conseguimos dizer que somos cristãos e, de fato, não seguimos esse Jesus que é chamado o Cristo. Então, era esta perspectiva que queria deixar para vocês, né, como reflexão. E agora, as perguntas, né? Se alguém quiser perguntar, refletir a partir dessas considerações. Pessoal, à vontade para fazer as perguntas. Um por vez. Então, vamos por primeira. Padre, o evangelho de hoje é o texto. Está me ouvindo? Sim. Lucas. Isso. Lucas 4. Isso. O texto de hoje vem mostrar bem que Jesus era filho de Deus. Ele fala: cumpriu-se a profecia de Isaías. Hoje se cumpriu essa profecia. Justamente, Jesus vai na sinagoga e ele estava na sua terra. Ele havia feito um milagre em Cafarnaum. Então ele vai pegar num trecho do profeta Isaías e vai dizer o trecho: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar o ano da graça da parte do Senhor. E ele vai ler todo esse texto do profeta Isaías. Quando ele enrola o rolo, ele enrola o pergaminho, ele vai dizer: hoje se cumpriu nas Escrituras o que disse no profeta Isaías. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele é o Messias, ele é o ungido, porque ele me ungiu. Ele é o Messias, ele é o Senhor da vida. E aí, dizia o texto que o povo fixava os olhos nele diante disso. Eles estavam atentos. Jesus estava se declarando como Senhor da vida, como Filho de Deus. E a partir daí, alguém vai perguntar: mas esse que é o Messias, que é o Senhor, ele não é o filho de José, o carpinteiro? E aí há outra discussão. Pode o Messias vir daqui de Israel, dessa terra? Pode vir de Nazaré? E aí Jesus vai mostrar que tipo de Messias ele é. O Messias que veio salvar a todos. E isso vai escandalizar eles, porque eles de fato achavam que o Messias viria libertar somente a Israel. E quando ele diz: olha, também o profeta Elias, no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas Elias fez um milagre à viúva de Sarepta, uma mulher estrangeira. Ou seja, Deus também já agia aos estrangeiros. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou Naamã, o sírio, ou seja, um estrangeiro. E aí, Jesus está querendo dizer: se cumpriu nas Escrituras toda a profecia de Isaías, porque Isaías vai dizer que virá o Senhor, que é luz das nações. Jesus é a luz das nações, não é só luz para Israel. Então, ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor de todos os povos. Então, Jesus está querendo explicar à comunidade que o Messias vem libertar não só Israel, mas toda a humanidade. E Lucas vem mostrar isso porque Lucas quer mostrar a boa nova aos gregos, aos helênicos. Então, era preciso mostrar também que Jesus veio para os gregos, veio para os romanos, veio para todos. Jesus veio salvar a todos. Jesus não é privilégio de algum grupo, não é exclusividade de um movimento, exclusividade de um grupinho, exclusividade de uma igreja. Ele veio para todos. Então, Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Então, de fato, esse texto de hoje mostra muito bem que tipo de Messias é Jesus. Muito ele bem mostra lembrado, Reinaldo. ele mostra que ele é o enviado, né?
Sim. do Pai. O Messias, né? É o Messias. E outra passagem também, para mim, bastante importante dentro desse nosso assunto, é o batizado de Jesus. Sim. Que é, este é meu filho amado. Sim. Então, eu acho que aí é um ser, é um carimbo de que Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus que fala, né? O próprio Deus que diz. Então, se Exatamente. concretiza aquilo, né, no momento do batismo. Exatamente. Então, há muitos momentos, por isso eu dizia, a pessoa, a vida, a morte e a ressurreição vão dizer de fato quem é Jesus. E por isso nós vamos reconhecer que o Filho de Deus é um enviado do Pai. Muito bem. Padre, se não me engano, no início do Evangelho de João, ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Está certo? Sim. Porque os seus, ele se refere aos judeus, né? Sim. João Por que escreveu... ele falou isso? Por que João falou isso? Só para os seus. Ele não disse só, mas disse para os seus, né? Sim. Ele está dizendo aí de diversas formas, né? Ele está falando da palavra de Deus, Então, Deus falou também por meio dos profetas. E eles não ouviram esse Deus. A palavra de Deus, ela não foi ouvida por meio dos profetas. Eles recusaram a aliança com Deus. E por isso depois vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Então, ao mesmo tempo que ele está falando da palavra de Deus, ele está se referindo já no prólogo do Evangelho àquilo que vai acontecer com ele. Porque, de fato, Jesus foi crucificado, morto, porque também os seus não ouviram. Quem o crucificou, senão também os judeus? Então, ao mesmo tempo que ele está falando de uma perspectiva veterotestamentária, da palavra de Deus, agora esta palavra que se fez carne também não foi ouvida. Tá. Veio para que eram os seus. E aí se concretiza ainda hoje, né? Seus filhos, os batizados também, não dão atenção à sua palavra, né? À sua vida. Então, ao mesmo tempo, isso se concretiza também nos dias de hoje. Muito bem lembrado. Danilo, nesse aspecto de Jesus divino, sobre a ressurreição, nós podemos afirmar que seria para nós o ponto determinante que ele coloca que ele veio mesmo de Deus e volta para Deus através da sua ressurreição? Sim, o ponto central da nossa fé é esse mistério da Páscoa, da ressurreição. É a partir daí que a gente vai compreender, e por isso Jesus ele vai anunciando, né, a sua partida, a sua morte, para que os discípulos pudessem ser preparados e entender de fato quem ele é, a partir do mistério da ressurreição. Pela sua vida, ele já antecipava aquilo que ele era, né? Pelos seus milagres, pelos seus feitos, mas a partir da ressurreição, na sua presença viva, constante e real entre nós, a gente já tem essa certeza. Ele é o Filho de Deus. Quando o soldado fere Jesus pela lança, né, ou até mesmo estão lá diante da crucificação, um dos soldados vai dizer, no Evangelho, se eu não me engano, de Marcos, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, esse momento da morte de Jesus também, já aqueles que não eram seus, né, ou seja, que não eram judeus, também vão reconhecer Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Então, a partir desse momento, da sua Páscoa, a sua passagem, o mistério da paixão, morte e ressurreição, eles vão descobrir
verdadeiramente quem ele é. Muito bem lembrado. Obrigado. Boa noite, Padre Danilo. Tudo bem? Oi, Nilson. Tudo bem? Bela pregação, viu? Parabéns. Tem uma pergunta. Quando Jesus começou a ir para convidar os seus apóstolos, foi de imediato que eles aceitaram e os apóstolos viram no Jesus homem ou viram Deus? Porque é assim, eu me vejo assim, Jesus vai chegar e você, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Eu respondendo hoje, como eu enxergaria Deus ou homem? Eu queria saber se a Pedro, André, eles enxergaram aquele momento Deus ou homem Jesus. Então, há duas... Porque o Witt, né, já de imediato parece que ele já seguiu. Sim. Há várias interpretações para isso. Em Israel havia muitos mestres. Havia muitos mestres em que algumas pessoas o seguiam. E eram chamados de rabi, né, de mestres. E nesse discipulado desses mestres, eles seguiam, praticamente, percorriam por um período de tempo para aprender com os mestres as leis de Israel, as regras de Israel, os mandamentos, as orações de Israel. Então, havia muitos mestres nessa época. Jesus, ele também faz esse ensino, vamos dizer assim, essa pedagogia dos mestres, com uma diferença. Nos tempos de Jesus, eram os discípulos que iam procurar o mestre. Os discípulos iam procurar o mestre para que ele pudesse ensiná-lo. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Então, esta perspectiva é uma perspectiva também messiânica. Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos, diferente dos outros mestres. Então, ele se revela não como os mestres de Israel, mas agora um mestre diferente. Por isso, ele vai à casa, à coleteria de impostos, por exemplo, de Mateus, vai à margem do lago, do mar, para procurar André, Pedro, Tiago, João. E é interessante que, quando Jesus o vê, eles, diante do chamado de Jesus, deixam imediatamente as redes, a barca e o pai e seguem Jesus. Com certeza, eles viram em Jesus não somente um mestre, mas alguém que havia de libertar Israel. Talvez eles não tinham consciência ainda, talvez não tinham consciência ainda desse messianismo de Jesus. Eles sabiam que Jesus era Messias, mas não sabia como Jesus iria libertar Israel. Por isso, Pedro, no evangelho desse final de semana, quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro vai dizer: Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro não imaginava o messianismo de Jesus a partir dessa experiência do sofrimento, paixão, morte e ressurreição. E talvez eles imaginavam o messianismo como um novo rei, como Davi, o messianismo para tomar o trono de Israel, ou como alguns grupos da época que iriam confrontar com guerras, né? Por isso Pedro vai lá e corta a orelha no pescoço, a orelha do soldado, e aí Jesus vai dizer: guarda a tua espada na bainha. E aí esse discurso de Jesus: meu reino não é deste mundo. E por isso Jesus ele vai ensinando com os milagres, com a sua vida, de fato quem ele é e qual é o seu messianismo. Então, os discípulos sabem que Jesus era um Messias, mas ainda eles não sabiam que tipo de Messias ele era. O Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, Pedro, em algum momento, ele vai perceber isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, ao mesmo tempo,
ele não entendia que esse Cristo, Filho do Deus vivo, viria libertar Israel pela paixão, morte e ressurreição. Senhor, que isso nunca te aconteça. E aí Jesus vai chamar, olha, vai para longe, Satanás. Tu não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, essa perspectiva, né, dos discípulos. Legal isso. Mais alguma questão? Pergunta? Eu queria perguntar não, comentar mais alguma coisa com o padre Danilo. Está me ouvindo, padre? Sim. É o seguinte, no primeiro capítulo de João, se não me engano, no versículo 33, 34, João dando testemunho, né? Diz que Deus falou para ele que aquele sobre quem ele visse o Espírito Santo descer, esse seria o Cordeiro de Deus. E João fala, eu vi e por isso eu testemunho que ele é o Filho de Deus. Isso para mim já bastaria, viu? O Evangelho de João já é direto, né? Mateus, ele espera lá para o capítulo 15º, 16º, para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João já vai de cara dizer. No primeiro João, capítulo. No primeiro capítulo já diz quem é esse Jesus. E aí todo o Evangelho vai mostrando através dos seus sinais aquilo de fato que já foi revelado. Muito interessante. Muito objetivo, né, João? De fato. Meu padre, uma pergunta. Pode perguntar, Nilson, faz favor. Só uma pergunta meio particular. O senhor mostrou algumas imagens de Cristo, né? Para o senhor, qual que é a que mais se identifica, assim, se hoje eu tivesse que escolher uma imagem daquela? Eu tenho a minha naquela que o senhor passou. Eu vou mostrar aqui, tá? Uhum. Deixa eu ver se consigo aqui. Estão visualizando? Sim. Então, de fato, eu não consigo enxergar uma imagem para mim assim do Jesus, né? Eu vejo assim, de acordo com a minha oração, meu dia a dia, eu penso um Jesus talvez diferente desses retratos, né? Não tenho como definir, né, esses retratos de Jesus. Talvez o rosto de Jesus para você não seja o meu, né? Nós não conseguimos, de fato, trazer uma unidade do rosto de Jesus assim visualmente, né? Como cada pintor faz uma realidade da sua imagem. Então, eu não conseguiria retratar assim um Jesus. Mas aqui eu coloquei esses rostos de Jesus justamente para que a gente possa não correr o risco de não sobressair também o meu Jesus, né? E achar que Jesus é uma exclusividade minha. Eu tenho um rosto e é esse Jesus que eu tenho para nós. E aí nós precisamos refletir qual realmente é o rosto de Jesus para cada um de nós, né? Qual é o rosto de Jesus dos evangelhos? Para mim, o rosto de Jesus dos evangelhos
é esse Jesus de Nazaré, que acolhia, que era misericordioso, que caminhava com os discípulos, que ensinava. Eu não consigo olhar um Jesus loiro do olho azul. Eu não consigo, assim, fisicamente, né? Mas na sua missão, eu vejo esse Jesus, um Jesus que caminha com o seu povo, está junto com o seu povo e continua no meio de nós. Então é muito subjetivo, né? Nós pensarmos em um Jesus para nós. Mas cada um pode fazer. Talvez uma dessas imagens pode ser de Jesus para você, né? A tela que está, padre, é a tela da referência bibliográfica. Não tá as imagens de Jesus. Então, deixa eu ver aqui se eu... entendi. É que eu compartilhei errado. Porque na época, como ele era filho de carpinteiro, né, marceneiro, era carpinteiro, e é um trabalho pesado, né? Sim. E a gente imagina, eu pelo menos imagino aquele homem forte, alto, musculoso, né? Porque trabalha com força, né? Sim. Quer dizer, isso é só uma ilustração, né? Mas foi aquilo que o senhor falou, cada Jesus é o momento, né? Cada momento. Que seria muito Jesus. pobre, por exemplo, a gente buscar um Jesus da arqueologia, né? De como era realmente. Na história da igreja, os rostos de Jesus se equivalem justamente às perspectivas de seu tempo. Se de fato nós temos uma época que permeava o romantismo, nós vamos ter a imagem de Jesus romântico. É interessante essa perspectiva que ela vai se adequando aos tempos. Se de fato um Jesus justo, punitivo, ela está de acordo com a ideia de um tempo. Por exemplo, a imagem que nós temos do bom Jesus do Pirapora. Já viram a imagem do bom Jesus? O bom Jesus sofredor. Quando que surgiu essa imagem? No período colonial da escravidão. O senhor da fazenda, o senhor do engenho, usava aquela imagem para justificar, por exemplo, a escravidão. Ele colocava a imagem nas capelas para dizer, olha, Jesus sofreu como vocês também devem sofrer como ele. Então, se usava até mesmo a imagem de Jesus uma perspectiva opressiva. E depois ficou com uma imagem devocional, e a gente sabe que o povo é sofredor, e por isso nós identificamos com a imagem do bom Jesus, a imagem do Jesus sofredor, a imagem ficou. E nós temos inúmeras igrejas, em quase todas as cidades nós vemos capelas, pelo menos aqui da região, dedicadas a bom Jesus. Então, esta imagem do Cristo sofredor é o que se identificava com o ser humano, com a pessoa, diante dos sofrimentos cotidianos. Mas, se nós procurarmos as raízes, elas estão ligadas a esse período colonial, principalmente da escravidão, tem outras coisas para justificar até mesmo a perspectiva da escravidão. Então, existem essas questões, né, que nós conseguimos visualizar. Legal, gostei. Padre, esse retrato de Jesus que está aí no alto, o segundo, à direita, que parece um Jesus de cabelos curtos, Sim. uma cara nada semelhante àquilo que a gente Bem pensa. primitivo, né? Pois é, eu não sei, a história disso aí eu vi outro dia no YouTube. Eles acharam um crânio de uma pessoa do século I e mandaram para um especialista em reconstrução de face, né? Eles usam aquelas cera, aquelas coisas lá e reconstruem a partir do crânio. E o resultado foi esse, e eu vi 1 milhão de reclamações que Jesus aí parecia sei lá o quê. O homem das cavernas.
Então, mas daí eles explicaram que aquilo não era que eles estavam querendo dizer que aquilo era Jesus. Eles estavam dizendo como aparecia uma pessoa da época e do tempo de Jesus e das condições dele, vamos dizer assim, né? Porque a maioria tem muitos retratos, entre aspas, de Jesus que mostram uma pessoa loira e de olhos azuis. O judeu da época, inclusive, da Galileia, que era uma mistura, não era só judeu, né? Mas eram pessoas morenas, bem morenas. O que não quer dizer que não houvesse também. Mas então é muito pouco provável. Eu acho que o pessoal tenta divinizar demais o rosto de Jesus, né? Às vezes até parece um rosto feminino, vamos dizer assim. E provavelmente, agora ele, não sei, mas naquela época já havia quem desenhasse, né? Reproduzisse figuras, mas não sobrou nada da época. Talvez por vontade do próprio Jesus, que ninguém soubesse para... Imaginem como eu era de acordo com o seu coração, como diz aí o... Mas isso que é interessante e importante, né? Imaginar como realmente nós pensamos esse Jesus. Se de fato houvesse fotografia, seria reduzido Jesus a uma perspectiva histórica. E Jesus não é simplesmente uma perspectiva histórica. Ele é mais do que isso. Então, essas imagens, elas transcendem aquilo que ele é. Você for na Catedral de Piracicaba, vocês vão encontrar um Jesus, um Cristo Rei, com um cetro de ouro, uma coroa grandiosíssima, e o que é pior, sobre o seu andor embaixo, escravos carregando ele. Se esse povo de ativista aí descobre, né, essa imagem na Catedral de Piracicaba, vão querer destruí-la, como já tem feito em muitos monumentos aí no mundo todo, esses movimentos, né, racistas. Mas era fruto da época, é o que está colocado, né? Nós não podemos destruir essa imagem em função de uma perspectiva atual. Era fruto da época. Aquela imagem ali é uma imagem antiguíssima. Aquela imagem veio da Espanha. Fico imaginando como conseguiram carregar uma imagem daquela e trazer para a nossa cidade, né? Ela é muito antiga. Então, é um fruto da época, mas é uma imagem de um período imperialista. Jesus no cetro de ouro, uma coroa, né? Tem toda uma identidade aí. Será que é esse Jesus? Não, Jesus é o rei, mas transcende a isso. A uma figura, vamos dizer assim, uma figura terrena, uma figura contemporânea àquele tempo. Ele transcende a tudo isso. Então, existem essas questões, né? E no caso dos Santos Sepulcros, existe algum estudo? Porque a gente vê a imagem lá, né, do rosto de Jesus. Existe alguma coisa relativa a isso que trouxe essas imagens ou não? Que veio o homem criar essa imagem e ser do homem, de Jesus. Justamente a imagem de Jesus está ligada também a perspectivas do tempo. Sempre a imagem de um varão, por isso sempre um homem barbudo. A imagem do sudário, ela não consegue ser transmitida, vamos dizer assim, por uma imagem real, né? Até mesmo não se tem assim uma comprovação histórica do sudário, né? Então ela é muito vaga ainda, né? Vamos dizer assim, nós não conseguimos transformar aquela imagem que está no sudário em uma imagem física. Então por isso esses retratos eles vão de acordo com o tempo, a circunstância. A gente pegar já no século II, século III, já se retratam as figuras de Jesus. A figura de Jesus Bom Pastor é um dos primeiros ícones da igreja. Jesus com um cajado é um dos primeiros ícones que trazem a partir de uma experiência bíblica. Eu gosto muito das imagens bíblicas de Jesus. Então, essas
elas trazem, nós conseguimos visualizar. Se eu tenho Jesus como um bom pastor, eu vou imaginar esse pastor, né? Esse pastor de ovelhas. Então, nós podemos também imaginar esse Jesus a partir das experiências bíblicas e dos evangelhos, né? Agora, o rosto de forma física, a gente não, a partir do Santo Sudário, a gente não conseguiria trazer, né? Eu acho que a imagem de Jesus ficou na imagem de Verônica, né? Quando Verônica enxuga o rosto de Jesus, não é, padre? Então, nós não temos essa imagem, né, de Verônica. Ela ficou, de fato, no tempo, na história. A gente não consegue trazer uma imagem real, né? Se a gente enxugar o rosto de alguém, a gente não vai conseguir trazer uma imagem. Mesmo que seja de sangue, né? Como no caso de Jesus, é o suor de sangue. É muito difícil a gente retratar. Mas justamente essa cena de Verônica é para mostrar de fato qual é a imagem de Jesus, esse Jesus que sofreu por cada um de nós. Esta é a imagem real e verdadeira, né? Maravilha. Mais alguém? Alguma pergunta? Marcos, vai para os avisos? Fique à vontade. Vamos lá, Obrigado, então. Boa noite padre. a todos. Os avisos, ô Pedro, as próximas 2 aulas, tá? Segunda-feira que vem, dia 7 de setembro, embora seja feriado, mas nós vamos ter aula, tá? Porque vai estar cada um na sua casa, né? O tema vai ser motivação na caminhada em tempos da pandemia. Nós teremos 3 casais convidados para essa aula. O Pedro com a Luciana Marques, conhece? O Jefferson com a Ludmila, o Juninho com a Janaína, com a Jana. E a Jaqueline vai mediar esse encontro. Então, eles vão conversar um pouquinho como é que está sendo a caminhada, né? São 3 situações diferentes, né? 3 casais, cada um com a sua situação. E eles vão colocar um pouquinho da experiência com a gente. Vai ser um bate-papo muito legal. E vai abrir para a gente também, no final, discutir e colocar a nossa situação de caminhada em tempos de pandemia, né? Eles estão preparando um material muito bom, tá? E na segunda-feira seguinte, que é o dia 14 de setembro, nós teremos o tema profetismo, com o nosso assessor eclesiástico nacional do GEM, o padre José Roberto Ferrari, né? Ele está em Minas, se eu não me engano, mas ele vai estar com a gente online no dia 14 daí. Mineiro, né? Isso. A gente já assistiu umas aulas com ele, é muito boa. A gente não pode perder, não. Vamos tentar convidar mais pessoas para participarem, que é imperdível, porque ele conhece muito de Cursilho, né, Marquinhos? Conhece bastante. Até eu acho que o Nilson pode falar um pouquinho mais. E você fala em convite, tem gente nova na sala hoje, está gostoso de ver aí, o Fábio, que até participou, ele vem sempre que pode, a Marilza está aí, o Walter está aí, isso é legal. Que bom que vocês estão aqui, viu, gente? Aliás, que bom que todo mundo está aí, o Sérgio, né, o Emerson, eu, você, todo mundo. Obrigado. Maravilha, Marcos. César, informações? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o Padre Danilo por estar conosco aí mais uma vez, né? Dando essa palestra maravilhosa aí sobre Jesus divino. E foi muito bom, viu, Padre? Muito obrigado, viu, pela presença do senhor aí, pela palestra que o senhor passou para nós. Agradecer a participação de todos, Pedro, que continuem participando e divulgando, né? Que nós estamos aí nos encontrando através das redes sociais toda segunda-feira. Como o Marquinho acabou de falar, nossos temas estão sendo muito bom. Nós estamos trazendo pessoas aí diferentes, que nem vai vir o padre José Roberto Ferrari, que é assessor do GEM, uma pessoa incrível, falar de um tema muito importante que está sendo estudado, né, esse triênio pelo movimento de Cursilho. Inclusive, era um tema que era para ter sido estudado
Assembleia Regional e Diocesana desse ano, que não teve, né? O Nilson está aí, pode falar com a gente, mas vai ser o mesmo tema para o ano que vem, né, Nilson? Esse tema aí do profetismo, é isso? Isso mesmo, vai dar continuidade, né? Devido à pandemia, o ano que vem vamos dar uma continuidade. Continuidade, né, Nilson? Isso, Então, exatamente, tudo que você falou. Divulgar para as pessoas participarem, gente. Né? Tá divulgando aí para cada vez mais a gente ter o maior número de participantes na nossa sala, tá bom? Sobre a nossa promoção de pizza, já está tudo certo. O dia 10 de outubro, praticamente há 40 dias, aí nós estamos entrando em setembro amanhã. Então, quem não adquiriu ainda pode estar entrando em contato com o Pedro Marques, com a Jaqueline, a Luane dos Jovens. Eles têm os carnezinhos para ser vendido, tá bom? E vamos colaborar para que o nosso movimento de cursilho continue firme e forte. É o que nós pedimos, né, Pedro? E do mais, agradecer, desejar uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Maravilha, César. Quem precisar de talão, só pedir para a gente, que a gente dá um jeito de estar levando para vocês, tá? O Padre Danilo já está nos ajudando. Já vendeu 40, né, Padre? Precisa de mais. Tá? Só pedir que a gente leva aí para vocês, tá bom? Mais alguma informação? César, Marquinho? Nilson, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só lembrar que quarta-feira temos a nossa reunião, né? Já fiz o convite para vocês da semana passada. Gostaria que o GED de Piracicaba participasse. Legal, Nilson. A gente vai passar para o pessoal, sim. Para ver como que os outros GEDs estão trabalhando também. Ótimo. Para quem não está sabendo, a gente vai ter uma reunião entre GEDs, tá? Na quarta-feira. Eu vou estar divulgando lá no oficial, no grupo oficial do Cursilho. Quem quiser participar, para conhecer o pessoal dos outros GEDs também, pessoal do GER, tá? Fica aí aberto o convite. É o assessor, né? O convite é o Padre Danilo. Também, já está convidado. Tá bom? Visioli? O padre ainda está conosco? Sim. Então pedimos para ele nos dar a bênção final. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe. Igualmente, obrigado. Obrigado. Ótimo mês de setembro a todos. Deus abençoe. Reinaldo, preciso falar com você. Posso te ligar? Tá mudo. Tá mudo. Agora. Pode ligar, sim. Tá joia. Tô ligando. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, boa semana. Esse mês eu não venho mais, viu? Só o mês que vem agora. Tá liberado, Marquinhos. Fique à vontade. Então, mês que vem. Graças a Deus. Mas vem. Marquinhos, aquele juízo final está confirmado para alguém ou não? Juízo final, o padre está decidindo. Essa semana ele passa para mim. Não sei se ele quer falar isso contigo, mas ele ficou decidido essa semana, tá? Ah, tá ok. Aí até segunda-feira eu defino com você. Falou, obrigado. Até mais, boa noite. Até mais, boa noite, boa semana. Até mês que vem. Tchau, tchau. Sérgio, Sérgio? Sérgio, tudo bem? Quem que tá com Covid aí que você colocou no grupo? É o Claudinei que colocou. Foi o Claudinei ou foi o Sérgio? O Claudinei, meu primo, Sérgio Oss. Sérgio Oss, ele tá... Isso, foi entubado essa semana aqui, coitado, rapaz. Tem 48 anos, né? E eu tô pedindo bastante oração, hein? Pra gente... Menino ainda? Bem novo. E a gente tá pedindo oração aí, para poder sair dessa... Ele tá com probleminha também, tem um probleminha no fígado, algumas complicaçõezinhas, né? Então,
Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim, vou reforçar as orações para ele, tá bom? Beleza, obrigadão. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, tchau. Boa noite, boa semana, pessoal. Boa, Emerson, um abraço. Boa noite, até mais. Abraço. Boa noite. Tchau, boa semana. Boa semana a todos. Boa noite. Esqueci o celular lá, Pedro. E você perguntou para mim se eu tinha esquecido alguma coisa, hein? Então. A cabeça. Padre Luiz Carlos comprou bicicleta, Marquinhos. Padre Luiz Carlos vai pedalar com vocês? Padre Luiz Carlos e Padre Danilo. Imagine Danilo só também. os dois, rapaz. Daí a gente foi lá regular a bike, lá, o selim, freio, essas coisas. Aí o Gripo esqueceu o celular lá. Brincadeira, viu, cara? Mas tá bom. Vai lá amanhã e almoça, ué. Então, não, pronto aí. tem que ir cedo. O celular tem que estar acordado do meu lado. Tá bom, gente. Maria Helena, eu vou falar, Maria Helena. Parabéns pelo São Paulo, viu? Que bateu no time do Pedrão. Obrigada, Parabéns, aí, viu? Comemora, título! Então, olha lá. Pedrão, esse ano não tá sendo... Nossa, a barriga encheu a tela. São Paulo Apóstolo em 3D. Porque o meu São Paulo mesmo é uma vergonha. Esse aqui é o São Tá Paulo. mais para 8D, isso aí não é para 3D, não, Marquinhos. Esse é o meu. BBB. Tá todo mundo de 3D, né? Olha a cara do Ayrton, ó. A pandemia tá deixando todo mundo 3D. Cadê o queixo? Cadê a garganta? Não tem mais pescoço? Não tem mais. Virou tudo uma coisa só. Sumiu o pescoço. Camisa de gola, esqueça. Não usa mais gravata. Marquinhos, minha horta tá crescendo, viu? Então, olha lá, você viu? Tá crescendo que nem tua barba, com a barbinha feia. Então, aí